Raciocina aqui comigo. Igreja. Qual a finalidade de igreja? Para que igreja? Vamos raciocinar comigo agora. Hoje em dia as pessoas estão presas dentro dessa ideia, desse princípio de igreja, ambiente, lugar central, geográfico, físico, onde as pessoas estão no entendimento de que ali é o lugar para adorar a Deus, para servir a Deus, para ter comunhão, para buscar a Deus, para adorar a Deus. Eu pergunto, Jesus deixou esse ensinamento, essa direção, essa ordenança, estabeleceu um lugar para fazer tudo isso? Mais uma vez eu estou aqui trabalhando esse assunto porque é o assunto que precisa ser trabalhado, questionado, confrontado, reprovado e levado para o povo o conhecimento da verdade. Quem quiser permanecer no erro, que permaneça. Quem quiser permanecer nas trevas, que permaneça. Mas, porém, eu tenho que cumprir o meu ministério. A vocação que foi me dada é essa. Pregar a verdade, levar a luz, condenar e reprovar as obras das trevas. Então, vamos lá. Igreja, instituição, lugar onde o povo está centralizado lá, como se fosse a vida com Deus. Para quê? Qual a finalidade? Vamos lá. Veja agora como você está perdido de Deus com esse entendimento que você vive de igreja. Vamos lá. Igreja. Quando você fala de igreja, no seu entendimento é um local onde você vive a sua vida com Deus, aonde você presta o seu culto, aonde você vai buscar a Deus, aonde você vai consagrar o seu viver para Deus, devotando sua vida para Deus, centralizada no ambiente. Quando você vive esse entendimento de igreja, aí na sua mente é o lugar aonde você vai prestar sua vida de culto a Deus, aonde vai buscar bênção, milagre, aonde vai servir a Deus, aonde você tem o entendimento de que é de Deus por meio desse ambiente igreja. Veja só, veja como esse entendimento ele é reprovado por Deus, é trevas, é abominável. Tudo isso que você entende de igreja faz você, diretamente não. Diretamente você diz, não, é Jesus, é Jesus. Diretamente da boca para fora é Jesus, mas no seu entendimento não é Jesus. Tudo que você centraliza não é Jesus. A sua vida consagrada e devota não é a Jesus. A sua vida em obediência, submissão, servindo, não é a Cristo. Porque não é pela palavra dele. Você está direcionando tudo isso no ambiente igreja, onde tem ali as autoridades eclesiásticas, as regras, as normas, os preceitos e os valores que são colocados pelos homens no ambiente igreja. Então veja como esse princípio de igreja que foi trazido, e eu sempre vou dizer isso porque isso é fato, é a realidade, foi trazido a partir do século III pelo sistema católico romano. Os cristãos não viviam essa ideia de igreja. Os cristãos não viviam sua vida com Deus, nem buscava Deus, nem adorava Deus, nem congregava em ambiente chamado igreja. Os cristãos no período apostólicos, não foram orientados a estar dentro da igreja, a viver para Deus dentro da igreja, a centralizar a vida com Deus num ambiente físico restrito, subjugado a homens na autoridade eclesiástica, a cumprir regra, norma dentro da formalidade. Os cristãos, no período apostólico, não viviam isso. Eles viviam a fé em Cristo, a liberdade, amplamente, não restrito ao ambiente. Os cristãos, no período apostólico, eles não se congregavam, não se reuniam a partir de um ambiente subjugado à regra, norma e autoridades eclesiásticas desse ambiente, onde tinha que viver a formalidade no ambiente. Os cristãos, no período apostólico, eles não viviam restritos em um ambiente como se ali fosse um lugar de viver a fé em Deus, de ter a comunhão, de adorar a Deus. Os cristãos, eles tinham liberdade, se reuniam, congregavam em qualquer lugar, na casa de um, na casa do outro, em um lugar público que assim desse. Os cristãos
dentro do período apostólico, a gente não vai ver nenhum relato de igreja, denominação, lugar, aonde era colocado como se fosse ali a casa de Deus, o ponto central de viver a fé em Deus, o quartel-general. Olha como isso, irmãos, tira vocês do entendimento do evangelho. Isso é o diabo, porque ele cega. Esse entendimento de igreja cega vocês da verdade do evangelho. O entendimento de igreja faz vocês viver a vida com Deus mística, centralizando dentro de um quartel-general chamado igreja. Nunca, 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 nem Jesus nem os apóstolos conduziram os cristãos a nenhum lugar, como se ali fosse o ponto central. Isso é misticismo, isso é paganismo. Quem vivia isso eram os povos pagãos, aonde tinha as casas dos seus deuses. Na velha aliança, escuta isso aqui. Deixa eu te levar a outro relato que você precisa conhecer a verdade. Se você não aceitar, é um direito seu, mas o meu compromisso é pregar. Tá? Aborreça-se quem se aborrecer. Eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar a Deus. E eu agrado a Deus com a minha vida subjugada a Ele na verdade e pregando a verdade, que é o que Ele revela em Cristo para nós, o Evangelho da salvação. Então vamos lá. Lá na velha aliança, o povo ia adorar a Deus. Escute isso, preste atenção no relato, preste atenção na informação que eu estou levando para você. É muito importante para você ser iluminado, seu entendimento ser aberto e você ser livre dessa mentira que você vive na maldição do entendimento de vida com Deus por igreja, igreja, igreja. As pessoas são robôs, produto, fanáticos de igreja, aonde centralizam a vida, são devotos, praticantes e vivem centralizado, isolado, subjugado, restrito, nesse ambiente subjugado à autoridade dos homens que governam vocês nesse ambiente. Mas escute uma coisa aqui que eu vou levar agora. Essa questão de igreja, casa de Deus, é coisa pagã, tá bom? Isso é pagão. Isso eram os povos pagãos, que tinham suas divindades e criavam seus templos, os templos das suas divindades. Israel se contaminou com isso. Israel, ele vivia a fé em Deus pela palavra. Deus é levado, é vivido na nossa vida, não é pelo ambiente, é pela palavra. Só que o povo de Israel disse assim, ó, os deuses deles têm sua casa. Vamos fazer uma casa para Deus? Deus permitiu, permitiu. Velho Testamento. Coloque isso no seu entendimento. O Velho Testamento não tem nada a ver com Cristo, a nova aliança, o novo pacto, por onde Deus agora estabelece o homem o meio de chegar a ele. É por Cristo, no Novo Testamento. Vamos lá. Mas vamos falar um pouco do Velho Testamento. Então o povo pede agora. Aí Deus, tudo bem, Deus orienta Moisés a fazer um tabernáculo, que era uma tenda móvel. E aí Deus faz o tabernáculo, cria ali aquele cenário, onde tinha ali os objetos que representavam ali a santidade de Deus. A gente sabe que a Arca da Aliança era o objeto principal, que representava ali a presença de Deus, que ficava num lugar separado, que chamava Santo dos Santos, não é? E ali o povo ia para esse ambiente físico, preste atenção. As pessoas iam para esse ambiente físico, os judeus, o povo de Israel, prestava agora o culto a Deus nesse ambiente físico, aonde Deus estabeleceu homens como sacerdócio para ser intermédio do povo com Deus. Aonde era o sacerdote que fazia a mediação do povo com Deus, que fazia a expiação do sacrifício do povo para Deus, e o povo só tinha a direção de Deus pelos sacerdotes. Então, na velha aliança, foi estabelecido isso. Deus permitiu fazer uma tenda. Depois, lá na frente, Salomão constrói o templo, um espaço físico agora de alvenaria, que antigamente lá era um tabernáculo, uma tenda móvel. Armava, desarmava quando eles existiam. A partir de Israel, eles fizeram agora o templo físico, o templo geográfico de Salomão. E nesse templo agora, o povo tinha que ir para ele, para prestar
sua adoração, levar sua oferta, né? Sacrifício, adorar a Deus no templo. Isso no velho concerto, no velho pacto, como nós conhecemos no Velho Testamento. E todo o ritual tinha que ser feito lá. Lá era o lugar de buscar a Deus. Por quê? Deus estava no templo representado como? Pelo objeto chamado Arca da Aliança. Aquele objeto era a presença de Deus. Com o tempo, esse objeto sumiu. Ninguém conseguiu encontrar. O templo foi destruído. E agora? Mas até Jesus o templo ainda estava de pé. Jesus vem e profetiza a queda, a destruição do templo. O que Jesus estava ali falando era que o fim da velha aliança estava chegando. Agora Deus estabelecia um novo concerto, uma nova aliança, que não era mais por sacerdote, homens, que não era mais por templos, que não era mais por sacrifícios e penitência. Tudo agora seria cumprido em Cristo, porque Cristo, aprendam isso, Cristo cumpriu tudo. Tudo que era pedido lá na velha aliança para o povo se dirigir a Deus era uma sombra daquilo que viria no futuro. Hebreus fala disso. Fazia uma alusão a Cristo. O templo, sacerdote, tabernáculo, sacrifício, tudo fazia alusão a Cristo. Mas vamos lá. Deixa eu te explicar aqui. Quando esse entendimento de igreja, que hoje milhões e milhares de pessoas vivem dentro de suas religiões, nos seus centros religiosos, aonde escravizam sua vida e seu viver, como se fosse para Deus, é uma doutrina de demônio. É heresia de perdição. É anátema. Faz vocês perder-se da fé com Deus. Vocês pensam que não. Eu estou levando um ensino. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Vem Jesus agora, e agora não é mais. Quando Jesus vem, até Jesus estar vivo, escuta uma coisa. Outro detalhe que eu tenho que explicar aqui para vocês. Até Jesus estando vivo, antes de Jesus morrer, a lei ainda estava em vigor. Jesus, ele veio, ainda a lei estando em vigor, ele já veio pregando o evangelho para os judeus. O evangelho foi pregado para os judeus com Cristo vivo. Cristo, ele que pregou o evangelho para os judeus. Jesus vem e começa a pregar o evangelho lá em Israel. Samaria, Jerusalém, todas as cidades ali. Jesus vai pregando o evangelho. O evangelho é aquilo que Jesus pregou, que está em João, que está em Mateus, que está em Lucas. É o evangelho. Quando Jesus vem e diz assim, eu sou o caminho, porque Deus amou o mundo. Isso é o evangelho. Onde Jesus agora está mostrando para os homens por onde eles encontram a Deus e a salvação que eles tanto precisam. Nós precisamos. Jesus agora vai mostrar. Isso é o evangelho. Mas enquanto Jesus estava vivo, a lei ainda estava em vigor. Ainda estava na vigência. E Jesus agora vai mostrar que tudo aquilo que a lei pedia vai ser agora abolido. Porque Jesus, ele não veio para tirar a lei, para condenar a lei. Ele veio cumprir a lei. E ele disse que veio cumprir. Ele não veio tirar um tio nem um jota. Ele veio cumprir tudo. Ponto, vírgula, Jesus cumpriu. O único homem na terra que cumpriu a lei foi Jesus. A exigência de Deus para que o homem alcançasse sua justificação e seu perdão foi cumprida em Jesus. O único homem na face da terra que cumpriu a lei, todo tio, jota, vírgula, ponto final, reticência, exclamação, foi Jesus quem cumpriu. Jesus vem, cumpre tudo, e com a sua morte, escute isso, com a morte de Jesus, tudo agora foi consumado. O próprio Jesus vai dizer isso na cruz. Tetelestai. Está consumado. Está feito. Está pago toda a dívida, sem nenhuma coisa mais a necessitar, que o homem tinha com Deus, foi paga por Jesus. Tanto é que Paulo vai dizer que ele pagou a cédula da dívida que era contra nós, para com Deus. Jesus pagou. O profeta Isaías vai dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados.
Então veja só, a partir de Cristo agora, quando Cristo morre, a lei agora foi abolida porque não é mais necessário a lei. A lei agora foi cumprida. Agora o homem vai ser justificado por Deus, não é mais pelo que a lei pedia, porque o homem não era justificado. Aprendamos outra coisa aqui. Toda vida que o homem tinha de zelo, de devoção, buscando guardar a lei, ele nunca seria justificado porque ele nunca poderia guardar a lei. Paulo vai dizer que todo aquele que quiser viver, se justificar pela lei, está em maldição. Porque está escrito, se o homem não cumprir tudo que na lei está pedindo, ele é maldito. E ninguém pode cumprir, nem pode nem poderia cumprir tudo que a lei pedia. Por isso que Jesus cumpriu a lei, para que, por ele cumprir a lei, nossa fé nele nos torne cumpridor da lei pela fé em Jesus, diante de Deus. Diante de Deus, eu sou cumpridor da lei, pela minha fé em Jesus. A lei não tem mais poder sobre minha vida. A lei tem poder sobre a vida daqueles que estão sem Cristo, porque a lei veio para condenar, mostrando a transgressão do homem para a sua condenação. Mas Jesus veio para cumprir a lei, para livrar o homem da condenação do pecado. Aprendam isso. Jesus, quando morre, a morte de Cristo, agora foi o sacrifício perfeito, por onde Deus agora vai dar ao homem a libertação. Opa, a libertação. Está travando essa porta. É a partir daí agora que o homem recebe a libertação, a justificação. A partir da morte de Cristo. Porque Cristo foi o sacrifício vicário. Isso quer dizer substituto. Cristo foi por onde agora o sangue dele derramado para a remissão dos nossos pecados. A justiça de Deus para a nossa vida ser livre do pecado é através do sacrifício de Cristo, por onde Deus nos justifica. Tá dando para você entender isso? Eu estou tentando explicar de uma forma aqui que você alcance. Então, em Cristo agora eu vou chegar no detalhe. A partir de Jesus, não precisa mais, irmão. Nós não precisamos de templo. Nós não precisamos de sacerdote. Nós não precisamos de sacrifício. Nós não precisamos de uma vida dentro de um ambiente como se fosse ali o lugar de viver para Deus, porque Deus agora em Cristo, ele não está subjugado a um ambiente. Deus não se encontra no ambiente, até porque no tempo que Jesus veio, Deus já não estava mais no ambiente. A glória de Deus já não estava mais no ambiente. Quem estava dentro do templo era Satanás, cirandando com o povo. Porque agora Satanás perverteu o entendimento dos sacerdotes e levou os sacerdotes a trabalhar a mentira dele, escravizando o povo, tirando o povo da palavra. E agora Jesus vem e vai agora mostrar aonde o povo encontra Deus, aonde o povo tem vida com Deus, aonde o povo vai ter a verdade de Deus para poder encontrar salvação. Jesus vem e diz assim, eu sou. Rapaz, isso é muito sério. Se a gente parar para analisar, examinar o que Jesus está dizendo aí, em João 14,6, e quando Jesus fala esse texto, é dentro de um contexto aonde os discípulos pediram para ver Deus, queriam ver o Pai, queriam saber o caminho para viver, chegar ao Pai. Foi dentro desse questionamento que Jesus dá essa palavra. Por isso que eu digo, é muito bom analisar os detalhes. Quando eu falo um texto, eu conheço o contexto dele. Quando eu cito um texto, eu conheço o contexto dele. E eu vou explicar o texto dentro do contexto dele. Eu não vou trazer uma interpretação paralela do que eu acho, do que eu aprendi na igreja. Eu vou trazer daquilo que eu aprendi com Cristo, na palavra dele. Por isso que tem muita gente errando aí, porque está ensinando como aprende na igreja. Você tem que aprender de Cristo para ensinar como aprendeu de Cristo, não de igreja, por homens com a mente cauterizada, com a mente contaminada e pervertida. Então, quando Jesus chega e diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus está dizendo isso diante do questionamento dos apóstolos, que perguntaram a ele como era que poderia eles conhecer o caminho para chegar a Deus. E eles interrogaram Jesus dizendo que queriam ver a Deus.
É aí que Jesus vai dizer: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem? Ficam perguntando que quer ver o Pai? Não sabeis vós que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O que Jesus estava dizendo ali? Que Deus não se vê em canto nenhum, a não ser em Cristo. Quem quiser ver Deus tem que ser em Cristo, porque Deus se manifesta para nós em Cristo. É aí quando Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está agora mostrando que pelos caminhos que o povo vivia, nas práticas, no templo, né? Que não era luz, não era plural, era um só templo. Hoje não, é uma pluralidade de templo, é templo ali, é templo aqui, é templo Assembleia, é templo Batista, é templo do fulano, é templo do ciclano, é uma banalização, como Satanás tem sido andado, irmão. No engano e na mentira, levando esse povo a se perder de Deus, dentro de mentira, achando que estão na verdade de Deus, vivendo anátema. Mas o povo não quer dar ouvido, irmão. Então Jesus vem e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava ali mostrando para os discípulos que agora, para o homem chegar a Deus, não é por nenhum outro meio, é estando nele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É por ele que temos vida com Deus, é por ele que chegamos a Deus, é por ele que caminhamos com Deus, é por ele que temos a vida com Deus. E quando nós cremos nele, olha que observação. Quando nós cremos em Jesus, nos tornamos templo e casa de Deus, aonde Deus habita em nós. Nós não precisamos agora mais, como era pedido na velha aliança, de sacrifício, de ritual, de penitência, de sacerdote, de templo, de buscar a Deus indo ali, aqui e acolá. Não precisamos mais disso. O cristão não foi ensinado a viver isso. Porque hoje é tanta gente presa dentro da igreja, é uma divisão, é tanta igreja, é tanta religião, é tanto templo, é tanta casa de Deus, é tanta gente vivendo para Deus ali, aqui e acolá, porque o diabo colocou essa mentira para fazer você se perder do que o Evangelho ensina, para tirar você da direção do Evangelho, para fazer você se desviar de Cristo, na mentira de que estão vivendo para Cristo. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, em canto nenhum, orienta o cristão a viver a vida de fé dele com Deus em nenhum lugar. A palavra de Deus não orienta o cristão a viver a comunhão entre os irmãos em nenhum lugar. A comunhão é em Cristo, ligado nele, como membro da igreja, pelo vínculo da paz, o Espírito Santo que produz em nós essa comunhão, essa paz. É ele que nos liga a Deus como propriedade de Deus em Cristo. Está entendendo isso? Então veja que hoje, se você parar para pensar, igreja, por que eu preciso de uma igreja? Não, para ir buscar a Deus, para ir para o culto, para adorar a Deus, para servir a Deus. Agora a pergunta é: aonde é que Jesus ensinou isso? Veja como você está totalmente perdido da verdade do Evangelho. O seu entendimento é: eu preciso de igreja para buscar a Deus. Ora, quem está em Cristo não precisa buscar a Deus ali, aqui e acolá. Veja como você está perdido de Deus. O seu entendimento é: não, eu preciso da igreja, é a casa de Deus, eu tenho que ir lá adorar a Deus. Não. Deus não se adora em ambiente, é na nossa vida, no nosso viver, porque a casa de Deus somos nós, não é o ambiente. Veja como você está perdido de Deus. Não, eu preciso ir para o culto, eu preciso cultuar a Deus, eu preciso prestar minha adoração a Deus no culto, na igreja. Veja como você está perdido. O próprio Jesus disse que o lugar de adorar a Deus não é nem culto, nem igreja, nem templo, nem ali, nem aqui, nem acolá. Porque Jesus vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, o Pai, em espírito e em verdade. O que é que Jesus está dizendo com isso? O que é verdadeiros adoradores? Vou te explicar, simples e rápido. Verdadeiros adoradores é os que estão na verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é quem está guiado pelo Espírito Santo na palavra do Senhor, que é a verdade que liberta. Esses são os verdadeiros adoradores. Quem está fora da palavra é falso adorador, porque está na mentira, não está na verdade. Só se adora a Deus quem está na verdade. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, tem que ser pelo Espírito Santo na palavra.
iluminando o nosso entendimento para uma vida de adoração a Deus, não dentro de um ambiente na formalidade de culto de 2 horas, mas adorar a Deus na nossa vida, no nosso viver, o tempo todo o tempo, aonde estiver. O culto a Deus não é ali, aqui e acolá, não é a formalidade dentro de um ambiente de 2 horas. O culto a Deus é como disse Paulo, Romanos 12, que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. O culto racional é a nossa vida oferecida a Deus para viver para Ele, não dentro de igreja, não em sacrifício religioso, não em atividade religiosa, não em entretenimento de igreja, nem tampouco em culto, nem em atração de igreja. Mas o nosso viver neste corpo aqui é para viver cultuando a Deus na nossa vida e no nosso viver, guardando e colocando a palavra dele na nossa vida, se negando e renunciando. Isso é cultuar a Deus, é render-se a Deus. E eu só posso render-me a Deus quando eu me nego e guardo a palavra dele. E guardar a palavra dele não é estar dentro de igreja, não é ir para culto, não é andar bonitinho na formalidade de usos e costumes de igreja, porque Jesus não mandou isso. Isso não é a palavra do Senhor que nós temos que guardar. Eu vou te ensinar o que é guardar a palavra do Senhor. Guarde a palavra que Deus nos traz para o conhecimento da vida com Ele, através de Cristo. Jesus nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará a Ele, senão por Cristo. Eu tenho que guardar essa palavra. Eu não posso deixar minha vida dentro de mentira. Vou buscar Deus ali, vou adorar a Deus ali. A palavra de Deus, a verdade de Deus é aquela ou aquela religião. Quando eu faço isso, eu não estou na palavra de Cristo. Eu tenho que estar na palavra do Senhor. Que Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Acabou, eu creio nisso, irmão. Minha vida está nessa verdade, está nessa palavra. Ele disse, eu sou a porta. O único meio de acesso a Deus é Cristo. O único caminho que me leva a Deus é Cristo. Então, quando eu procuro uma religião, uma igreja, uma vida assim, assado, eu não estou na palavra do Senhor. Não, vamos para o templo adorar a Deus. Jesus disse que não é no templo que se adora a Deus. Então, veja que vocês, dentro desse entendimento de igreja, estão andando para trás e não com Deus. Vocês não estão na palavra de Cristo. Toda a vida de vocês está sendo dirigida no entendimento maldito, fora da verdade do Evangelho. Qual é a ideia do povo? Vou buscar a bênção, vou cultuar a Deus, vou adorar a Deus, vou servir a Deus. Agora, como é que você está fazendo isso? Não é na palavra de Jesus. É dentro do que os homens ensinam na religião. Veja como você está perdido do Senhor. Guardar a palavra de Cristo não é estar com a vida escravizada dentro do legalismo religioso de igreja nenhuma. Guardar a palavra de Cristo é conhecer. Como é que você vai guardar uma palavra de alguém se você não conhece o que alguém falou? Tu conhece a Jesus? Olha, a maioria dessas pessoas que vivem na religião vive na ignorância em relação a Deus. Falam que conhece a Deus, que Deus fala com ele. Eu estava vendo uma pessoa religiosa, fanática do sistema evangélico. Ela disse para mim, rapaz, Deus falou comigo tremendamente. E eu só ouvindo, né? Fui para um culto aí, que culto de poder, irmão. Deus usou o profeta, mas falou, viu? Veja como o povo está perdido de Deus. Não conhece nada do que Deus já falou para ele na Bíblia. Tudo que Deus quer que a gente conheça, Ele já falou na palavra. Essa pessoa não conhece nada do que Jesus ensinou. Aí chega lá o profeta e diz, olha, eu sou Deus que te digo que grande é a tua luta, mas eu sou contigo, porque tu vai vencer, persevera, eu te escolhi. Aí fala, eita, Deus falou comigo. Ó. É assim que eles querem ouvir. É assim que eles dizem que Deus falou com ele. Quando eles recebem palavra que massageia o ego dele, eles escutam daqueles pregadores que eles estão atrás o que eles querem ouvir. Aí eles dizem, Deus falou comigo. Aí a gente vai lá, prega a palavra para eles, mostra a palavra. Deus não está falando com ele não, não quer nem saber. Veja como esse povo está perdido e enganado na vida com Deus. Veja como esse povo está dentro da mentira de Satanás. O povo está tudo aí na sua busca de Deus falar, buscando uma direção de Deus, buscando a palavra de Deus aonde? Dentro de igreja, em culto de profeta com profecias. Veja como o povo é dependente de igreja. Veja como o povo está escravizado nessa ideia de igreja. Porque tudo de Deus na vida desse povo é pelo ambiente centralizado em igreja. Veja como esse povo está perdido. Eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa deixou a mulher, essa pessoa já se envolveu com
com duas mulheres. Veja só, irmão, eu não estou aqui condenando a pessoa, estou mostrando como ela está perdida de Deus e não enxerga a miséria espiritual que ela está. Veja só, eu conheci uma pessoa, eu conheço, né? Deixou a mulher, abandonou a mulher, que a palavra não nos manda abandonar a mulher, a palavra de Deus. Se ele conhecesse Jesus, se ele conhecesse a palavra de Jesus, se ele fosse discípulo de Cristo, ele não abandonava a mulher. Agora veja como eles estão perdidos. Abandonou a mulher, já se envolveu em 2 relacionamentos, não deu certo. E sabe o que foi que essa... Irmãos, olha o absurdo. Olha como a mente dessa pessoa está dentro das trevas. Sabe o que foi que essa pessoa disse a mim? Olha, eu estou esperando em Deus. Porque Deus falou na igreja que está preparando a minha. Eu digo, meu irmão, olha como o cara está na mentira. Olha como a pessoa está na mentira. O que Deus quer é que tu volte para a tua mulher que tu abandonou, rapaz. Deus não vai te levar à prostituição, não. Prostituição é pecado e leva o homem a se perder de Deus. Tu acha que Deus vai te dar outra mulher se ele manda tu ficar com a tua e não deixar, aonde ele diz que aquele que deixa a sua mulher, a não ser por adultério, mas mesmo assim, se deixar a mulher e casar com outra, está adulterando? O casar aqui não é a formalidade do papel, não. É se envolver, é se relacionar. É juntar corpo com corpo na relação sexual. Quem vive isso, irmão, deixou a mulher e está vivendo com outra mulher, está em adultério, irmão. Preste atenção nisso. Porque Deus não vai passar a mão, e nem tampouco ignorar o pecado de ninguém. Se não confessar e não deixar, não tem juízo, não tem salvação não, é juízo, irmão. Quantas pessoas estão aí em adultério porque deixou a mulher, aí a mulher arrumou outro homem, a mulher também está adulterando e ele adulterando. E a pessoa que casa com ele é adúltera também, porque está adulterando com ele. Veja que coisa do diabo, irmão. Veja que laço. E quantos estão aí dentro da igreja? Eu sou pastor. Já foi para o 3º, para o 2º, para o 4º casamento. Não, eu sou pastor. Meu irmão, vai corrigir a tua vida, irmão. Vai tirar o agueiro do teu olho. Vai buscar conhecer o que Cristo ensinou e buscar se converter e andar na direção de Cristo. Se negue, meu irmão. Se negue. É por isso que eu estou com a minha esposa há mais de 20 anos. E eu sei de uma coisa. Só posso me envolver com outra se ela morrer. E ela só pode se envolver com outro se eu morrer. É isso que a Bíblia nos trata. Mas enquanto ela estiver viva, a minha esposa é ela, a minha família é ela com minhas filhas. Eu não vou viver uma família adulterada. A família é pai, mãe e filhos. A família não é padrasto, nem madrasta, nem afilhados. A família que Deus estabeleceu é pai, mãe e filhos. Não é madrasta, nem padrasto, nem afilhado. Quantos estão aí com a mulher de outro? Quantos estão aí criando o filho do outro? Quantos estão aí com a família do outro? É minha família? Não, meu amigo. Tu tá com a família de outro, tu tá com a mulher de outro. Tu tá em adultério. Não é eu que digo, é a palavra. Se não quiser, meu irmão, dá uma lidinha lá em Paulo capítulo 7, 1 Coríntios, que Paulo vai orientar sobre isso. Paulo vai dizer, não sou eu não, viu? É o Senhor que diz que o homem não deixa a mulher. E se deixar, não se case. Não se envolva com outra, não. Hoje em dia é um adultério terrível dentro dessas igrejas que o povo diz que é casa de Deus. Esse povo que diz que é de Deus não conhece nada de Deus. Estão vivendo uma vida totalmente em anátema, desprezando a palavra de Deus dentro da igreja. Veja o que a igreja faz com vocês. Aí o cara acha que está no conforto porque está dentro de uma vida de satisfação religiosa. Não, eu estou em Deus porque eu estou indo para o culto. Eu estou indo para o jejum. Eu estou indo para a consagração. Eu vou para o trabalho de evangelismo. Eu estou em Deus. Vai te converter não, meu irmão? Vai te converter a Deus pela palavra dele não? Aí veja o entendimento da pessoa. A pessoa deixou a mulher, já se envolveu em 2 casamentos, não deu certo. Dois relacionamentos não deu certo. Aí está dizendo que Deus está falando com ele na igreja, ó, que vai preparar, que está preparando a varoa dele. Ó. Meu irmão, cara cego. Se ele conhecesse a Jesus, ele sabia que isso não está dando direção de Deus na vida dele. Aí fica recebendo o que ele quer ouvir nas igrejas. É isso que o diabo faz. Escuta uma coisa. Deus, ele não vai falar o que você quer ouvir. Deus, ele vai falar o que você precisa ouvir. É correção, é amarga, mas é por onde tu vai viver com Deus e ser abençoado e ter a tua vida como filho de Deus.
Porque Deus corrige aos que ama. E quem aceita a correção está na posição de filho. Quem não aceita é rebelde. Não tem parte com Deus. Então escuta uma coisa. Escuta uma coisa aqui. Em Jesus, nós temos que ter o conhecimento da verdade, irmão. Jesus é a luz que veio para nos tirar das trevas. As pessoas dizem que estão em Jesus, mas quando a gente vai ver o entendimento delas, é só treva, é só engano, é só mentira. Não estão em Cristo, irmão. Eu acho interessante que Paulo vai dizer lá em Tito, capítulo 1, versículo 16. Paulo vai dizer, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras e são reprovados para boas obras. Vejam só confessa da boca para fora que é de Deus, conhece a Deus. Mas quando a gente parte para o entendimento dessa pessoa, para o que essa pessoa está vivendo em nome de Deus, a gente vê que essa pessoa está perdida, irmão. Então essa ideia de igreja é uma grande cadeia de Satanás, aprisiona você, cega o seu entendimento, endurece o seu coração, faz você desprezar a palavra de Deus e leva você a viver numa ignorância pensando que está na verdade. Irmãos, olha o que o diabo faz com vocês, com esse princípio de igreja que vocês estão vivendo. Onde vocês escravizam, devota, centraliza a vida de vocês, como se fosse para Deus, dentro de um ambiente subjugado na autoridade e no domínio dos homens, não de Deus. Aí entra aquilo que Deus vai dizer. Olha o que Deus diz através do profeta Isaías 29:13. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens. Aí ele continua dizendo, o temor desse povo para comigo consiste em mandamentos de homem, não aqui, na palavra. Esse povo de religião, a vida santa com Deus, a vida de temor a Deus, a vida de adoração a Deus que eles vivem, não é pela palavra, é pelos preceitos e valores que os homens colocam dentro de igreja, dizendo que é para Deus. Irmãos, isso é muito sério. Eu só venho aqui para trazer assunto importante e sólido. Eu trago aqui assunto com muita propriedade. Eu trago assunto aqui que é luz para iluminar o teu entendimento. Eu não venho aqui trazer oba-oba nem blá-blá-blá, não. Eu não venho aqui me apresentar por causa de ganho, não. Eu não venho aqui fazer comercial de ministério, nem de igreja, nem de homem, não. Eu venho aqui trazer a luz de Deus. O ministério que eu recebi para pregar a palavra foi ministrar a palavra, a verdade, condenar as trevas, a mentira. Eu estou a serviço de Cristo, meu Senhor, que me chamou e me vocacionou e me enviou para cumprir esse ministério de evangelista. Evangelizar, levar a verdade, anunciar a luz de Deus àqueles que estão nas trevas. Então veja isso, irmão. Então, esse princípio de igreja que as pessoas vivem, irmão, é tanto anátema. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí o cara diz, não, tem que se batizar, tem que tomar ceia, tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que estar fazendo a obra de Deus. Agora, tudo isso é centralizado aonde? Olha quantas heresias vocês vivem dentro de igreja. Tudo isso tem que ser feito nas igrejas. Agora, veja outra coisa, que você não percebe que eu vou aqui te levar. Igreja é a grande cadeia de Satanás. Por quê? Por onde é que os homens fazem negócio de vocês? Por dentro das igrejas. Por onde é que os homens governam sobre vocês? Dentro da igreja. Por onde é que os homens exercem de autoridade e colocam o trono deles para governar vocês? Dentro da igreja. É por isso que eles fazem tanta questão que você seja batizado. Por quê? Esse ritual religioso, o batismo nas águas, é a algema de Satanás que prende você dentro da igreja. Porque quando você se batiza, você torna-se uma propriedade do sistema, ou seja, membro oficial, não da igreja de Deus, da igreja do homem, negócio do homem. E vocês agora são obrigados, para querer viver para Deus, tem que estar lá, tomando ceia, para manter o funcionamento da igreja, dando dízimo para manter o lucro financeiro da igreja, fazendo obra de Deus para trabalhar dentro da necessidade da igreja, não de Deus, do homem. E vocês ficam presos em muito jugo e fardo de servidão, que eles colocam para vocês como se fosse para Deus. Não é obra de Deus, venha para a igreja. Aí você tem que cumprir o compromisso, tem que ter trabalho, tem que ter atividade, tem que ter presença, tem que se dedicar. Tem gente, irmãos, tem gente
que deixa de viver para eles, para a família, para viver para a igreja, irmão. Tudo dele é para a igreja, porque é para Deus. Veja onde está o seu entendimento. Você faz tudo por igreja achando que é para Deus. E com isso, você se perde de Jesus. Veja que maldição esse princípio de igreja que foi formado no entendimento do povo com a mente cauterizada nessa grande mentira de Satanás. Porque isso foi principiado pelo sistema católico romano. Eu sempre digo isso. Que agora privatizou Deus no sistema, colocaram Jesus subjugado para servir o povo dentro da igreja, e agora estabeleceram para o povo viver para Deus dentro da igreja. Que Jesus não ensinou isso. O cristão foi chamado para uma vida livre com Deus, vivendo a fé em Deus, não dentro de ambiente, mas na sua vida e no seu viver. Não se vive para Deus por meio de prática, de devoção, de ambiente, de vida religiosa. Isso não é para Deus. Vocês podem não acreditar, mas a quem vocês estão servindo e adorando não é a Deus, é o diabo, irmão. Porque isso aí são sinagogas de Satanás, onde o trono de Satanás está dentro dessas igrejas, por onde a mentira dele é pregada para vocês como verdade de Deus. É pelas igrejas que Satanás faz da verdade mentira, e da mentira verdade para vocês viver. O maior centro da mentira de Satanás chama-se igreja. É onde estão os falsos profetas, os ministros de Satanás, que se denominam homem de Deus, fazendo negócio de vocês, e o diabo dando fama a ele, dando glória a eles, dando posição a eles, e levando eles para o inferno. Porque eles estão lucrando com esse negócio de igreja, mas estão indo para o inferno, porque estão em maldição. Porque o diabo faz isso. E eu quero dizer a você, irmãos, você tem que conhecer o que Jesus ensinou. Para a tua vida de fé em Deus estar vivida em Cristo, pela palavra de Cristo. Jesus não mandou ninguém guardar a palavra de Pedro, de Paulo, de João. Jesus não mandou ninguém seguir a Pedro, Paulo, João. Jesus não mandou ninguém seguir a igreja evangélica, católica, budista, mórmon. Jesus não mandou ninguém seguir pastor, padre ou papa. Jesus mandou seguir a ele. Jesus mandou crer nele. Jesus ensinou a guardar a palavra dele. Vocês estão entendendo isso? Veja como esse princípio, essa ideia de igreja, leva vocês à maldição, se perdendo de Deus, cegando vocês do entendimento do Evangelho, porque as pessoas que vivem dentro dos princípios de igreja, ela é robotizada, ela é impedida, privada de pensar, não pode usar o senso crítico, elas estão com a mente cauterizada, robotizada e alienada. Tudo de Deus para você é o que prega dentro da igreja, e você não pode questionar. Veja como vocês estão perdidos. Se o pastor disser, olha, tem que andar nu, aí você, eita, o pastor falou, é verdade de Deus, eu vou andar nu. Para vocês verem que eu não estou exagerando nisso que eu estou falando agora, tem pessoas que estão tomando veneno, meu irmão. Os líderes religiosos, causando a morte do povo em nome de Deus, tomando veneno. Tem relato aí de seitas, religiões, que domina tanto as pessoas, escraviza tanto a mente do povo, que levou o povo a praticar suicídio, tomando veneno. Tem relato aí, irmão. Tem relato aí. Veja o que a religião faz, escraviza você mentalmente. Satanás escraviza vocês mentalmente na religião que vocês estão. Independente se é evangélica, católica, o povo é robotizado, irmão. O povo não tem liberdade de pensar. Tudo não é Deus, é a religião, é a igreja. Eu não posso ouvir essa música, eu não posso ir para ali, eu não posso viver isso, eu tenho que ir para a igreja, é a igreja. Olha como o povo está escravizado, robotizado, um bocado de pessoas alienadas. Eu vivi um tempo assim, com a minha vida encabrestada pelos homens dentro da igreja. Na mentira do diabo. Não tem verdade de Deus aí. Ah, mas meu pastor prega a palavra. É filho do diabo. Ele mistura. Ele não tem compromisso com o evangelho. Ele prega a palavra prevaricando. E a Bíblia diz que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. É isso que eles fazem. Eles pregam a palavra, pregam, mas eles misturam, adicionam, colocam outros meios. É isso que acontece dentro da igreja. Porque quando você está dentro da igreja, já está na mentira do diabo. Porque a sua vida está centralizada como se fosse para Deus, é no ambiente. Isso aí já é uma grande mentira do diabo que prende você. Irmãos, é muito sério o que eu estou aqui ministrando.
Tem pouca gente ministrando a palavra como eu estou ministrando. Tem pouca gente trabalhando esse assunto que eu trabalho. Sabe por quê? Porque a maioria estão aprisionada no sistema. Eles são propriedade e negócio do sistema. Como é que eles vão pregar contra o sistema? Se eles vivem dentro da direção do sistema. Eles querem a conveniência do sistema, eles querem oportunidade no sistema, eles querem viver a social no sistema, eles querem viver a satisfação no sistema, eles querem púlpito, eles querem poder, eles querem consagração, eles querem agenda, eles querem fama, eles querem plateia, eles querem o povo aplaudindo ele com glória e aleluia. Então eles têm que se submeter ao sistema. Cada um procura o seu sistema, o católico, o evangélico, o espírita, o budista. O cristão não. O cristão tem que estar em Cristo. A vida do cristão é consagrada e vivida em Cristo pela palavra. A vida do cristão não é consagrada em culto de igreja, culto de consagração, culto de jejum, culto disso, atividade de igreja. Isso é anátema, maldição, heresia. Quantas heresias? Batismo, ceia, casa do Senhor, templo, casa do tesouro, guardar sábado, dar dízimo. Tudo isso é heresia, que centraliza você, não é em Cristo, igreja, nos rituais, nos cerimoniais. E com isso vocês se perdem do alvo. Vocês centralizam a vida de vocês, não é no alicerce e no fundamento que é Cristo, a palavra deles. Vocês estão centralizados, fundamentados e alicerçados, como se fosse numa vida com Deus, é no alicerce de areia, igreja. Cuidado. E vocês são formados o quê? Robôs, produto do sistema. É o povo tudo robotizado. Você vê os robôs passando com a camisa, fazendo propaganda do sistema. Os robôs a serviço do sistema. Dia de domingo? Oh, meu Deus, eu também vivi isso. Dia de domingo, o cara trabalha a semana todinha. O domingo é o dia da família, é o dia de você pegar sua família, descentralizar, viver um momento de distração, uma terapia. Não, tem que ir para a igreja. Igreja de manhã, igreja de tarde, igreja de noite. Vocês são robôs escravizados de igreja, irmão. Isso é uma maldição. Não, mas é bom, eu gosto. É bom para você se sentir bem, para você viver o social. É bom. Mas para a tua vida com Deus, isso é um veneno, isso é anátema, isso é maldição. A vida de igreja é boa, ela proporciona satisfação, ela proporciona momento de bem-estar, ela proporciona momento de tranquilidade. É boa a vida de igreja para sua satisfação, mas para você viver para Deus, não. Para você ter comunhão e viver para Deus, a vida de igreja é uma maldição. Eu digo isso com toda franqueza, com toda verdade que eu tenho conhecimento. Eu estou falando aqui com conhecimento de causa, com propriedade no conhecimento, nas convicções da palavra. Em canto nenhum, nem Jesus nem os apóstolos criaram esse princípio que vocês estão vivendo hoje de igreja. Isso foi um princípio criado por Satanás, que prende, ao longo dos séculos, milhares e milhões de pessoas. Irmãos, olha os muçulmanos, irmão, como vivem nas suas religiões, venerando seus templos, não é? Tem um templo lá do muçulmano que é muito sagrado para eles. Tem um lugar lá que eles ficam venerando o lugar, que diz que ali é o lugar de Deus, onde Deus está, se manifesta. Olha os budistas, irmão, nos seus centros, nos seus conventos budistas, nos seus templos budistas, tudo ali colocando a sua esperança de vida com Deus naqueles templos consagrados, isolados, vivendo nos templos. Os espíritas nos seus centros espíritas, os católicos nas suas igrejas católicas, os evangélicos nas suas igrejas evangélicas, tudo escravo, praticando um bocado de prática anátema em nome de Deus. Todos eles estão dentro dos seus templos em nome de Deus. Saibamos de uma coisa: o cristão não foi chamado para estar vivendo uma vida de fé em Deus dentro e por meio de nenhum templo, igreja, religião, subjugado ao domínio do governo do homem, na autoridade eclesiástica que estabelece regra, norma, formalidade para o povo viver. Isso é anátema. Se você crê ou não, é um direito seu. Mas quem tem ouvido para ouvir, que ouça, porque a verdade está sendo pregada.